Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Rádio Luz Radiônica. E hoje nós temos o Epifania do Ocultismo. Oi, professor, como é que você está? Tudo bom? Uma ótima noite a todos os ouvintes da Rádio Luz Radiônica. E para quem está na internet, né, uma ótima noite. Eu não sei que horas que a pessoa está assistindo, né, mas que tenha aí um ótimo momento. Hoje nós... que você tem que ler em 2023, esse aqui será a parte 2. Só dar uma recapitulada aqui no primeiro vídeo. Eu falei que tem os livros clássicos, que é o Alegria e Triunfo, o Curso de Magnetismo Pessoal e o Nossas Forças Mentais. Fui citando vários outros livros, como a Bíblia, citamos Eliphas Levi. Os 5 primeiros foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Teve lá o Pense e Enriqueça, o manuscrito original do Napoleão Hill. Sapos e Príncipes, do Richard Bandler e o Dr. John Grinder. O último foi A Lei da Atração, de Michael J. Luzer. Exatamente. Eu falei um pouco desse Lei da Atração, mas vamos até pegar ele aqui, ó. O que eu estou falando é este aqui, ó, que ele fala muito sobre mudança de paradigma, a Lei da Atração. Tem alguns exercícios, fala sobre vibração. É um livro muito bom aí para quem quer entender um pouquinho mais sobre a Lei da Atração. Bom, vamos então para o 6º livro, é isso? É isso mesmo. Qual é o nosso 6º livro, professor? Vamos ver se eu já li esse aí. Lembrando sempre que são livros que mudam o paradigma das pessoas, que mudam o mindset, que mudam a mente dessas pessoas. Né? Mudaram a minha mente. É um livro de cabeceira que eu tenho. Eu já li ele inteiro, estou lendo de novo. É um livro que eu estou sempre lendo e relendo. Isso aí seria a Bíblia minha, né? Que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do... Oh, meu Deus, cadê o nome dele? Esse aqui, ó, Stephen Covey. Esse livro aqui, ó. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu indico, do Stephen Covey, este livro mesmo, viu? Porque eu cheguei a adquirir outros livros e eu não gostei muito, né? Depende da edição. Vou mostrar 2 aqui que eu adquiri e eu não gostei muito, ó. Uma Vida Consciente do Tempo e um hábito... Opa, cadê? Hábitos para uma Vida Eficaz. Eles citam, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, mas o que eu não gostei? Eu não gostei da diagramação do livro. Tem partes que... Parece que eles queriam vender uma obra de arte e não fizeram direito à obra de arte. Olha como que é o livro. Ele é assim o livro inteiro. Tá vendo? Só frases. Não sei. Não gostei. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro grosso. Ele, quando você começa a ler, ele vai vir essa imagem aqui, que é uma imagem que vai te perseguir pelo livro inteiro. Chegou a ler esse livro, não? Eu ainda não li esse livro, professor. Assim, ler de ler. Eu já ouvi esse livro. Tá vendo essa imagem aqui? Então, assim... Parece um pantáculo. Isso aqui é a explicação do livro. Isso aqui. O livro todo é esta imagem. Ele começa o livro te tornando uma pessoa independente. Os 3 primeiros hábitos é para você te tornar uma pessoa independente. Então, são para pessoas dependentes. Então, por exemplo, primeiro hábito, seja propositivo. Segundo, comece com um objetivo na mente. Terceiro, primeiro, mais importante, e ele dá ali como vitória particular. Só que ali, apesar desses capítulos todos, ele está falando ali sobre mudança de paradigma, isso é importante.
o exemplo de paradigma que ele dá é fantástico. Vou te dar um exemplo de paradigma. O que é paradigma, né? O Bob Proctor, ele diz assim, que você já deve saber a história que é do Bob Proctor, essa história de que o marido chega em casa e vê que a mulher cortou a cabeça do peixe para colocar no forno. Você conhece essa história? Não? Eu vou contar rapidinho. Então, ele chega em casa, o Bob Proctor, a mulher dele corta a cabeça do peixe para pôr no forno. Ele pergunta, por que você cortou a cabeça do peixe? Aí a mulher fala assim, na verdade, eu corto porque minha mãe me ensinou a cortar a cabeça do peixe. Ela não sabe por que ela cortou a cabeça do peixe. Aí ele vai e pergunta para a mãe, né, na primeira oportunidade, por que você ensinou a minha filha, a sua filha, a minha esposa, a cortar a cabeça do peixe para colocar para assar? Né? Eu queria saber isso. Ela fala, não, minha mãe me ensinou a cortar a cabeça do peixe. Aí ele vai na avó que estava viva ainda. Por que você ensinou a tua filha, que ensinou a tua neta, né, que é a minha esposa, quando vai assar um peixe, cortar a cabeça do peixe? Aí a avó fala, olha, eu corto, na verdade, eu cortava a cabeça do peixe porque o peixe não cabia na assadeira e essa assadeira precisava entrar no forno, o forno era pequeno. Então eu cortava a cabeça do peixe para poder caber na assadeira e colocar lá. E ela ensinou a filha a fazer isso e não explicou por que ela tinha que fazer isso. E a filha ensinou a neta, né? E não explicou por quê. Não sabe, ninguém. Então as pessoas. A ideia é quantas coisas nós fazemos que os nossos pais nos ensinaram, porque ensinaram nossos pais desse jeito, e eles nos ensinaram, e nossos pais não questionaram, nossos avós nos questionaram. A ideia é essa. Num outro momento, Bob Proctor ainda, né? Não cheguei ainda no Stephen Covey, que esses são os exemplos clássicos. Bob Proctor, ele chega em casa, acho que eles gostavam de cozinha, né? E aí tá a mulher dele cortando, eu acho que é rabanete. Ela corta o rabanete, eu não sei se é rabanete ou brócolis, eu acho que é rabanete. Ela corta ali os talos do rabanete e iam jogar fora os talos. E aí o Bob Proctor pega e fala, não, por que você vai jogar fora isso? A gente come isso. E aí ela fala, não, eu vou jogar fora isso porque o que eu como é o rabanete mesmo. Daí ele fala, não, isso daí nós jogamos fora. Então, o que acontece? O Bob Proctor, ele nasceu numa parte dos Estados Unidos onde eles comiam o rabanete e jogavam fora o talo. E a esposa dele nasceu numa parte dos Estados Unidos onde eles jogavam fora o rabanete e eles comiam o talo. Então, e é os Estados Unidos, duas partes. Isso é o quê? Também tem a ver com paradigma. Num lugar os caras faziam uma coisa, no lugar faziam outra. Aí ele começou a usar tudo, o talo e o rabanete, né? E aí chegamos aqui ao Stephen... Esse é o clássico do paradigma. Só que o Stephen Covey, neste livro, ele fala algo... A melhor explicação do que todas essas aí sobre paradigma que nós temos praticamente todo dia. Talvez todos os dias acontece isso. O Stephen Covey escreve no livro que ele está no aeroporto, esperando vir um avião, né, ser chamado para ir para o avião, e aí chega uma criança, ou melhor, chega um pai com duas crianças. E essas duas crianças começam a destruir a sala de espera, cata o lixo e vira, sobe na cadeira e pula. Eles começam a detonar tudo. E o pai das crianças ali, pasmando, olhando para o céu, não estava nem aí, né, com as duas crianças. E aquilo começou a incomodar o Stephen Covey. Começou a incomodar. E aí até que ele sentou do lado daquele pai e falou, nossa, seus filhos são super ativos, né? Daí o pai deles falou, né, realmente, são super ativos. E ele ficou incomodado, falou, o pai dessas crianças não vai fazer nada. Começou a julgar, né? Esse pai é um irresponsável, ele está educando muito mal os filhos, né? Esse pai é isso, esse pai é aquilo, e os filhos acabando com a sala, né? Sabe? Acabando com tudo. E aí o pai das crianças continuou falando, então, eu estou deixando eles queimarem um pouco essa energia, né? A energia deles, porque, na verdade, nós estamos vindo do velório da mãe deles, né? A minha esposa morreu, e eles ficaram muito assustados, estão muito chocados com isso, então eu estou deixando eles queimarem um pouco, extravasar essas emoções aqui e tudo mais. E aí o Stephen Covey começou a entender, né? Que ele falou, eu estou julgando uma pessoa que acabou de perder a esposa, e aquelas crianças não são mal educadas, elas estão muito nervosas, né? Estão extravasando a energia e tudo mais. E a pergunta é, o quanto que a gente julga, quando a gente sai de casa, a gente vai julgando as pessoas, né? E você entra no ônibus,
e, sei lá, o motorista te maltrata, você faz alguma coisa de errado, e você fala, poxa, esse motorista... Você não sabe o que está acontecendo na vida desse motorista. O que ele passou naquele dia. De repente aconteceu alguma coisa terrível com ele e ele está daquele jeito. E a gente fica julgando as pessoas o dia inteiro. Né? De ônibus, você vai numa loja e a pessoa te maltrata, sei lá, o vendedor não é um bom vendedor. Tem milhares de coisas assim. Call center, né? Às vezes você liga para um call center e aí aquele atendente te maltrata ou ele te trata de um jeito estranho, mas se você vê como vive um atendente de call center, você fala, meu, como é que esse cara está trabalhando lá ainda? Né? Tá ganhando um salário mínimo com o supervisor xingando ele, uma ligação atrás da outra caindo, o cara não respira nem nada, tá preocupado em como é que ele vai pagar as contas né, e passando por aquilo tudo, e você ligou para ele. Então, nós estamos julgando o tempo todo. Então, é um livro interessante dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, porque ele faz várias reflexões. Então, esses primeiros 3 capítulos, que é a parte de baixo desse desenho que eu falei, é para você se tornar independente. Ele ensina... uma das coisas que eu acho interessante, ele ensina aqui a montar uma agenda, ele ensina sobre controle de tempo, administração de tempo, tudo nos primeiros capítulos. Quando você vai para o segundo, você já está no quarto capítulo, você vai para a independência, você subiu um patamar. Na independência, você começa, olha os nomes dos capítulos. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Teria a ver, talvez, com esse do paradigma, mas o paradigma você sai bem antes. Pense no ganha-ganha. Ele já falava sobre ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Para você ganhar, não precisa alguém perder. E no sexto, ele fala crie sinergia. Sinergia é o grupo de pessoas, administrar pessoas. Porque primeiro você tem que ser dependente, né? Você se tornou independente, aí você começa a administrar outras pessoas. É um livro de muita coisa. E o 7º hábito, afine um instrumento, seria uma reunião de tudo isso para... Então, você está reforçando esse estudo e você está ajudando alguém. Pode ser que alguém está estudando para concurso público, começa a seguir o teu canal e começa a aprender com você. Tudo aquilo que a gente dá volta para nós. Né? A lei da ação e reação. Se eu doar dinheiro, vai voltar energia de prosperidade. Se eu sou um reikiano e eu dou energia de saúde, eu vou receber energia de saúde. Se eu mando conhecimento, pela lógica, eu vou receber conhecimento. E você vai acender um farol aí na internet. De repente, você é convidado para a sociedade secreta dos estudantes de concurso público. Sei lá, as pessoas vão começar... Isso é legal. Por exemplo, aqui a rádio mesmo. Não existe sociedade secreta do concurso público, viu, gente? Mas só para dizer, outras pessoas vão vir falar com você, entendeu? Vão conversar com você, você vai conhecer... E pode ser que, se você ficar muito bom, você vire um professor de cursinho para concurso público. Você cria uma nova profissão na sua vida. Eu faria isso, né? E aí, e lógico, eu tenho quase certeza, se a pessoa que fizer isso, ela vai passar no concurso público e ela vai abrir as portas da vida dela para outras coisas. Ela pode ser funcionária pública durante o dia e dar aula para cursinho de concurso público à noite. E a validação é que ela passou no concurso público, né? Falar, eu sou funcionário público e vou te ensinar agora a passar no concurso público. Eu tenho um canal no YouTube que eu te mostro... Então, voltando aqui, professor. Oi. Voltando para o livro. Então, vamos lá. O livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes tem a ver com isso. Tem a ver com... Bom, eu dou uma viajada, né? Você vai, vamos lá. eu. Vai, o próximo livro, qual que é? 7 hábitos. Então, depois dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu acho que é importantíssimo a pessoa ler, eu iria para um livro chamado Poder da Ação, do Paulo Vieira. Paulo Vieira, o que acontece? Paulo Vieira, muito bom. Ele é... Yes! Não, esse yes é do... Na verdade, ele copia do Não, é do Paulo Anthony Robbins. Não é história, não. Ele pega do Anthony Robbins, porque isso daí é do Anthony Robbins. Não, mas ele que... ele trouxe para cá no Brasil, porque todos os seminários dele, ele fala do yes. Outra coisa que ele faz também, o Paulo Vieira, antes de você falar do livro dele,
ele fala para as pessoas que têm aquela coisa de... a pessoa não, às vezes, ela acorda já de mau humor, às vezes, se ela não está bem com ela, tal, ele fala muito sobre isso, que é para você pegar, colocar um lápis, tipo, colocar um lápis aqui e ficar segurando ele, é que não dá isso. E quando você começa a sorrir, você força o seu cérebro a criar hormônio de felicidade, mesmo, e aí pode ser que você fique feliz. Mesmo se você estiver triste, você começa a ficar feliz. Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele tem mania de tender para o lado negativo. Isso. Né? Porque para ele o negativo é mais fácil. É igual quando você vê uma onça. O que você vai fazer? Você vai lutar ou vai fugir? Né? Então ele faz isso. Então, o mesmo comando. Ele já... É o mesmo comando. Então, assim, se você acordou triste, chateado, e se você ficar assim, você vai ficar assim o dia inteiro. Então, ele fala, o Paulo Vieira fala isso, ele fala assim, põe o lápis entre o nariz e essa parte aqui, né, que a gente chama. Que a gente chama de, aqui arcada do cupido, né, que é essa parte aqui que a gente chama, né, eu não sabia, é esse nome. Aí você coloca o lápis aqui e tem que sorrir, tem que segurar, e não é fácil, tenta em casa para você ver, não é fácil. A hora que você começa a tentar, você tenta sorrir, você tem que equilibrar para não cair, entendeu? Esse é o legal. Isso está criando, e vai criando os hormônios. Os paradigmas, que até no livro anterior que o professor falou, ele fala dos paradigmas, então você também vai trocar. Então... Porque não adianta você ter todo esse conhecimento se você não colocar tudo isso em prática. Eu achei interessante esse tema do livro dele, porque assim, você tem que pegar tudo isso daí e pôr em prática. Tem muitas pessoas que são viciadas em cursos e não praticam o curso. Tem pessoas que são viciadas em livros e não praticam o livro. Exato. E ele tem que praticar. E aí o Paulo Vieira, ele vem com esse o poder da ação. Que você tem que agir. Tudo que você vai fazer. Qualquer livro, assim, por exemplo, Napoleão Hill, que foi o que o professor falou na live anterior, né? Ele falou sobre... tem o livro do Pense e Riqueza e tem o manuscrito, né? Que a gente tinha falado, que é 2 livros que ele falou. Então, assim, por exemplo, o Pense e Riqueza tem alguns exercícios que você tem que fazer. Enquanto você não fizer o exercício, você não vai para o próximo capítulo. Aí você vai falar assim para mim, mas aí eu vou. Só que aí você concorda comigo que você não está fazendo jus ao que o livro está pedindo? É a mesma coisa que o Paulo Vieira fala no plano de ação. Quando você vai ler o livro dele, ele tem um exercício específico. Quando você não fizer esse exercício, não tem como você pular para o próximo, porque sem fazer esse próximo, esse antes, né, o anterior, você não consegue entender o próximo capítulo. Então é muito legal. Ele, né, professor, ele cola um no outro, assim, né? Não tem como você... vou dar um jeito de ler o livro e depois eu faço. Não tem como fazer. E os livros dele é bem legal, bem bacana. Então, a gente estava falando sobre o livro do Poder da Ação, do Paulo Vieira. Exato. Então, a importância é isso daí, a importância de você fazer as coisas, né? Não ficar só estudando, só pensando, você tem que ir lá e fazer. Então, esse livro é um dos mais importantes, é o Poder da Ação. O 8º livro que eu indicaria é um que chama-se Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana. Isso não quer dizer que o objetivo é você trabalhar 4 horas por semana. Isso é um clickbait que ele criou ali para vender o livro. Administrar o tempo. Um livro ótimo de administração de tempo. Depois que você lê esse livro, você começa a ter uma visão diferente. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui no subúrbio de Guarulhos, e aí no centro de Guarulhos eu teria que pegar um ônibus, né? Seria isso. No centro vamos fazer diferente, estou no subúrbio de Guarulhos e aqui perto da minha casa tem um produto que custa, sei lá, R$10. Porém, esse mesmo produto
ele está por R$10 na internet, mas ele tem uma taxa de entrega de R$2. Um exemplo, vai ficar R$12, vai ficar um pouco mais caro pela internet. Mas para eu ir comprar esse produto, R$2 mais barato, eu tenho que sair da minha casa, ir até o local. Então eu perdi tempo. Esse tempo eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade, porque tem muito a ver com o quanto que você ganha por tempo. Quanto vale o seu tempo em dinheiro. Então, de repente, você demora 1 hora para ir lá comprar o produto. 1, 2, 3 horas. Só que se você faria uma atividade que você iria ganhar, sei lá, R$10 por hora, R$20 por hora. O que compensa mais, né? Compensa mais você pagar mais caro para entregar do que você ir pessoalmente do que ir lá pessoalmente e pagar um pouquinho mais barato, mas na realidade você vai perder muito tempo. Então, é um livro que fala muito sobre trabalho de equipe, tem muito a ver com administração porque algumas pessoas acham que um bom gerente é aquele que vai lá e faz o serviço. Né? O povão acha isso. O gerente é aquele, ele vai lá e resolve o problema. Não, o gerente, ele gerencia pessoas. Na verdade, não é para o gerente trabalhar. O gerente é o que administra uma equipe que vai dar mais resultado. Essa é a visão do livro. Não é para você trabalhar, é para você gerenciar outras pessoas. E hoje, na época da internet, tem muito disso. Quanto que é a hora? Imagina se ele pegar e falar, não, eu não vou contratar ninguém, não. Eu vou pessoalmente no banco pagar uma conta. Imagina que é na época que não tem a internet, né? Não tem como pagar produto. Sim, claro. Eu vou pagar isso. Eu vou lá na lotérica pagar este boleto aqui. Quanto custa um minuto do Silvio Santos? Isso aqui e é isso que a gente tem que pensar. Então, ele te dá esse trabalho 4 horas por semana, ele te dá várias instruções de como gastar menos tempo. Então, aí esse livro Trabalhe 4 horas por semana, o objetivo não é a pessoa trabalhar 4 horas por semana, e sim ela ter mais tempo para ela trabalhar com várias coisas, ou para administrar o tempo dela, ela consegue administrar outros negócios. Se ela é dona digamos, se ela é autônoma, se ela abrir uma empresa e terceirizar o trabalho dela, ela vai poder abrir mais empresas. Porque normalmente, quem vai ler esse tipo de livro vai querer produzir mais. É um livro sobre produtividade. Né? Ninguém quer, vou trabalhar 4 horas por semana porque o resto da semana eu vou ficar na praia. Não vai acontecer. Dificilmente uma pessoa que lê esse livro vai fazer isso. Bom, e aí estamos chegando nos 2 últimos livros. E aqui eu já vou dar a dica, aquela dica que eu falei que era no final do vídeo, eu já vou dar agora. Como que você faz para você ler um livro em 2 ou 3 horas? A dica seria você conseguir audiolivros, audiobooks. Então, um livro aí de 100 páginas, você vai ouvir em 1 hora. Eu tinha comprado um livro que é o 9º livro, que é o Milionário Instantâneo. Comprei ele faz 1 ano e eu tenho uma lista de livros para ler. Estava jogado lá, eu queria ler ele, mas não emplacava. E aí um amigo meu, ele veio com essa história em dezembro do ano passado. Não, eu li o livro Milionário Instantâneo, o livro é muito bom, você precisa ler. Ele me infernizou tanto, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para ler esse livro? Aí eu lembrei dos audiobooks. Fui no YouTube e achei lá o Milionário Instantâneo em audiobook. E aí eu ouvi esse livro em 2, 3 horas. Então, eu tinha ele fisicamente, mas eu precisava de tempo, né, que eu queria. Eu li ele, eu acho que um dia antes do Natal. E é um livro realmente muito bom. Esse livro Milionário Instantâneo, ele conta a história de um cara que ele queria ficar rico, ele teve vários problemas financeiros, tudo. Agora eu não me lembro se é o primo dele, ele conversa com o primo dele indica o Milionário Instantâneo, ele indica um guru. E aí ele vai falar com esse guru, ele vai numa casa e acaba ficando hospedado durante 1 semana. Né? Não vou contar toda a história, mas é uma história que prende você do início ao final.
E esse daí, em específico, eu acho que é melhor ouvir ele do que ler. Esse até peguei essa dica do professor, né? E ele falou tanto para mim dele, né? Foi o final do ano passado, começo desse ano. Eu não li, eu ouvi. Você ouviu? Ouvi. Aí, o que aconteceu? Ouvi ele acho que em 3 dias. Porque é aquilo que eu falo. Eu paro, eu reflito, aí volto, vai. Não, eu vi em 3 horas. Eu acabei com ele no mesmo dia. Mas é que eu fiz em 3 dias porque eu gosto de... É aquela coisa, né, gente? Mulher gosta de escrever, né? Então, não, eu... É igual esse, ó. Vou até mostrar. O professor falou na outra live, até para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? O Pense e Enriquece, do Quem Pensa e Enriquece, Napoleão Hill. Olha aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Olha como é que eu rabisco os livros, ó. Eu rabisco os livros. Tudo. Quando eu não tô... Mas tá assim também, meus estão assim. Não, tá assim, quer ver, ó. É que assim, ó, eu risco ele, é que não dá para ver, mas eu risco ele. Eu marco, assim, aqui, você tá vendo no livro, né? Aqui tá escrito, mas no caderno tem mais coisa. Então, eu escrevo, aí eu ponho parágrafo, página tal. Amarelinha aí, né? Olha lá, ó, tá vendo? Mas, o legal do gostoso do livro, diferente do PDF ou de áudio, né? É que a gente sente o livro, né? Sente o cheiro do livro, né? Sim. A gente folheia, a gente volta, a gente rabisca, fazer aqui e tal. Esse é o gostoso do livro. Mas, tipo assim, se a pessoa às vezes não tem condição, às vezes ela tem, né, outras prioridades, não é também aquela coisa de você falar, eu não posso comprar um livro. Meu, tem no YouTube, tem vários audiobooks lá. É só você entrar e assistir. E tem também alguns, acho que no Google mesmo, ele disponibiliza, quando você vai na plataforma do Google, no aplicativo, até no seu celular mesmo, ele te dá 20 páginas para você ler gratuitamente. Se você gostou, você compra um livro, porque ele é bem mais barato que um livro assim. É bem mais barato do que um livro assim físico, né? E aí, o que acontece? Você tem um livro no seu celular. Então, você não tem explicação de você falar assim, não, eu não tenho condição de comprar um livro, o livro é caro. Não. Não, isso não existe de explicação, isso aí é preguiça. Você que não quer ler. Tem N possibilidades, entendeu? Tem o Clube do Livro que o pessoal faz no YouTube, que eu já vi. Tem no Instagram também, parece que o pessoal faz. Não, pior das hipóteses, as bibliotecas ainda existem. As bibliotecas existem. Sebo, gente, pelo amor de Deus, sebo. Você pega um livro desse aqui, ó, que eu paguei, eu tenho até o papelzinho dele aqui. Eu paguei nesse livro aqui, ó, vou até te falar. Tá aqui. Não, tá aqui, ó. Eu paguei nesse livro aqui, sabe quanto? Nesse daqui? Sabe quanto? Não imagino. R$50 nele. Novo? R$50, faz 4 anos atrás. 50 novo, né? 50 novo. Gente, tem o mesmo livro no sebo, você paga R$15. Então, assim, R$15 é menos que... Menos com uma pizza. Economiza. McDonald's não é R$5. Final de semana não come pizza, compra 3 livros. Aqui, pelo menos, tem enriquecimento, ó. Mente. Comida não, comida vai embora daqui 2 dias, então... Ou às vezes nem 2 dias, nem um dia. Então, tudo tem que ser prioridade, né? Você tem que ver o que você vai querer fazer, né? O que é mais importante? Isso. Então, os 2 últimos, né? Ou comida? Né, professor? Então, os 2 últimos livros. Então, um é O Milionário Instantâneo, como eu disse, que eu acho que ouvir é melhor do que ler. Eu tenho ele físico, mas eu acho que ouvir é melhor. Tem um outro que é o 10º livro, que ele é antigo, e eu resolvi ouvir ele também como audiolivro. Eu acho que audiolivro é melhor do que ele físico. E você acha ele baratinho no sebo, não vale nada esse livro. Mas é um livro muito, assim, financeiramente não vale nada, mas é um livro muito bom. É o maior vendedor do mundo do Og Mandino. Esquece vendas. Esquece... você não vai virar um vendedor lendo esse livro. O Og Mandino, ele é um
como é que eu vou te falar? Ele, na realidade, ele é um místico. Ele é muito focado ali. Tanto é que eu tenho um livro de ciclos, que o Og Mandino mesmo, ele começa a falar sobre ciclos parecido com ciclos astrológicos, mas ele está dando biorritmo, como você prevê a queda das ações, a subida das ações. Ele tem um livro disso, o Og Mandino. E aí eu resolvi, não sei porquê, quando eu terminei o Milionário Instantâneo, isso em dezembro ainda, eu falei, poxa, acho que eu vou ouvir o maior vendedor do mundo. Eu tive essa vontade, porque apareceu na minha timeline no YouTube, eu falei, vou ouvir também. Uhum. Que história boa. Esquece vendas. É um livro extremamente místico, não um manual. Fala sobre romance, religiosidade, poder da mente. Ele vai ter, isso daí eu já não vou nem, não é um spoiler isso que eu vou dar, mas a base dele depois são 10 manuscritos, que seriam, isso sim são exercícios. Ele dá lá 10 orações que você deveria ler durante uma por mês. Uma você vai pegar e vai ler todos os dias durante um mês. Aí mês que vem você vai pegar uma oração. E aquela oração é uma lição de vida. O Og Mandino é um cara que vale a pena estudar ele. Inclusive, eu quero ver a biografia dele, porque me parece que, assim como Napoleão Hill teve a Noite Negra da Alma, o Og Mandino também teve uma Noite Negra da Alma. É uma pessoa que vale a pena estudar. Ele é muito místico. Eu pensava que era um livro sobre vendas. Falei, vou ler sobre vendas. Esquece. O livro do Og Mandino. Ciclos, as forças misteriosas que guiam os fatos. Legal. Combinou com a minha roupa. Preço da bolsa, variação climática, altos e baixos sexuais, epidemia de gripe, períodos de agitação social, flutuações de preços. Como ele faz uma pesquisa sobre esses ciclos todos. O Og Mandino. Nos próximos programas, se tiver alguma coisa que você queira, professor, eu quero que você fale mais sobre esoterismo, eu quero que você fale sobre o livro X, manda para a gente aqui que a gente, eu passo para o professor e o professor traz para você no próximo programa, tá bom? Professor, gratidão, viu? Gratidão. Fica com Deus e até o próximo programa. Até o próximo programa. Ótima tchau, tchau. E o Julinho? Opa. Gratidão. Encerramos.